Bom dia, eu vou falar um pouco sobre o Produto Interno Bruto, mais conhecido como PIB, que ele basicamente representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um país, estado ou cidade, dentro de um ano. Um exemplo disso é que o PIB em 2024 ele foi de 11,7 trilhões e no segundo semestre de 2025 ele foi de 3 bilhões. Um detalhe importante é que o PIB ele só conta os bens e serviços finais, para evitar a dupla contagem. Ou seja, ele considera o produto pronto. Um exemplo disso é, o pão. Ele não conta o valor da farinha, ele conta o valor do pão, para não contar duas vezes o mesmo valor. O PIB, ele é calculado com base no preço que o consumidor paga, e esse valor já inclui os impostos. Muita gente confunde o PIB com a riqueza total de um país, mas isso não é verdade. O PIB não mostra quanto um país tem, ele mostra quanto um país produziu naquele período. Então, se um país não produziu nada, o PIB dele vai ser zero, mesmo que tenha dinheiro ou recursos acumulados. Para fazer o cálculo do PIB, se utiliza vários dados, alguns do Banco Central, outros da Receita Federal e alguns de pesquisas diversas econômicas e sociais. É como se fosse montar um grande quebra-cabeça até chegar ao valor final. Com o PIB, dá para saber se o valor da economia está crescendo ou está diminuindo, comparar o tamanho de diferentes países e também calcular o PIB per capita, que é o PIB dividido pelo número de habitantes, mostrando mais ou menos quanto caberia para cada pessoa se fosse tudo igualmente dividido. Mas, no fim das contas, o PIB é um indicador econômico. Ele é somente isso. Ele mostra quanto um país produziu, mas não mostra a qualidade de vida das pessoas. Então, um país ele pode ter um PIB alto e ainda assim ter muita desigualdade, ou ter um PIB menor e oferecer melhores condições de vida para a população. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as características principais do Produto Interno Bruto, o famoso PIB. A primeira característica principal é que o PIB leva em consideração tudo que foi produzido dentro das fronteiras de um país, mesmo que a empresa seja estrangeira. Mas no caso de empresas brasileiras que produzem fora do país, aí essa produção já não entra no PIB. Nesse caso, seria considerado no chamado PNB, que é o Produto Nacional Bruto. Outro ponto essencial a ser levado em consideração é que o PIB sempre se refere a um certo período de tempo, geralmente anual ou trimestral. Isso nos permite comparar como a economia evoluiu ao longo do tempo e identificar se nós estamos em crescimento, em recessão ou estagnados. E é importante lembrar também que o PIB é expresso em valores monetários, ou seja, em reais. Isso significa que ele pode ser influenciado pela inflação. E é por isso que nós utilizamos o chamado PIB real, que corrige essas distorções de preço e nos mostra o crescimento econômico de forma mais precisa. E outra característica principal do PIB é que ele é um elemento fundamental da análise macroeconômica. E por fim, o PIB pode ser calculado através de três maneiras. Pela ótica de produção, que soma todo o valor adicionado a cada setor da economia. Pela ótica de despesa, através da fórmula C mais G mais I mais X menos M, que representa os consumos, os gastos, os investimentos e os saldos da balança comercial. E pela ótica de renda, que soma todos os salários, aluguéis, lucros e impostos. É isso. Muito obrigada. O Produto Interno Bruto é um dos principais indicadores usados para medir o desempenho econômico de um país, já que representa o valor total de bens e serviços produzidos em um determinado período. Por isso que o crescimento ou a queda do PIB tem que ser analisado de forma cuidadosa, porque reflete diretamente o estado da economia nacional. Por exemplo, um PIB que está em crescimento representa o aumento da produção, da geração de renda e do nível de emprego e dos negócios de um país. E um PIB que está em diminuição representa o aumento da inflação, da redução do consumo e a perda da confiança dos investidores e diminuição da atividade empresarial. E o PIB ele também serve como base para decisões políticas e econômicas de um país. Por exemplo, o governo analisa como está o PIB dele para definir as políticas monetárias e fiscais, para ajustar os impostos e as taxações. E os investidores, eles observam o comportamento do PIB para definir suas ações de investimento, as estratégias de produção e etc. E outro detalhe importante é que a análise do PIB, ela permite a gente identificar quais setores estão em crescimento, quais setores estão enfrentando dificuldades, quais impulsionam ou desfavorecem a economia e evidenciam também se os resultados decorrem internamente ou externamente. Por exemplo, internamente é como que é o consumo das famílias e os investimentos privados, e externamente são as crises internacionais e as variações do comércio global. Basicamente, entender a variação do PIB é essencial porque ele funciona como um verdadeiro termômetro da economia do país, possibilitando diagnósticos sobre a conjuntura nacional e oferecendo fundamentos sólidos para a formulação de políticas públicas e o desenvolvimento da economia do país. Concluindo, o PIB consolida-se como um dos principais indicadores da macroeconomia, oferecendo uma visão abrangente da capacidade produtiva de um país e possibilitando a mensuração do desempenho econômico do mesmo. A sua relevância ultrapassa o âmbito estatístico, uma vez que orienta políticas públicas, decisões empresariais e análises comparativas no cenário internacional. Embora o PIB não contemple os aspectos qualitativos e sociais, ele é uma ferramenta essencial para a compreensão da dinâmica econômica e para a formulação de estratégias que visem ao crescimento e à estabilidade nacional.